Senador, sobre a promulgação da reforma da Previdência, o que a gente pode esperar nos próximos passos na economia brasileira e também aqui no Senado? Eu creio que não há dúvida para quem conhece a reforma que ela é de sacrifício para a população trabalhadora, especialmente a população trabalhadora. E certamente não apresentará os resultados tão otimistas anunciados pelo governo. É uma realidade, nós temos que colocar o pé no chão. No entanto, era uma reforma necessária. Não se fez uma reforma com a competência que o Brasil exigia, mas é a reforma que tivemos para votar aqui no Congresso Nacional e o Senado nada pôde fazer, apenas homologou, foi chancelaria, porque as emendas que fossem aqui apresentadas fariam o projeto retornar à Câmara dos Deputados. Então eu não vejo motivo para comemoração, eu vejo motivo para a autocrítica dos governantes e do Legislativo também. Esta reforma da Previdência é o resultado da incompetência de gestão dos últimos tempos, porque a gestão incompetente dos últimos tempos é que levou o país para essa crise, obrigando o governo a apresentar uma reforma de sacrifício para a população brasileira. O Senado pode diminuir um pouco esse prejuízo com a PEC paralela? A PEC paralela, eu confesso que é gerar expectativa, não é? Falsa. Veja, já a judicialização da PEC hoje promulgada. Então, teremos dificuldades no judiciário. A PEC paralela chegará à Câmara dos Deputados na antevéspera de uma eleição, da eleição municipal. Com todas as dificuldades, a Câmara já não admitiu incluir estados e municípios quando votou a reforma da Previdência. Admitirá agora, no calor do processo eleitoral? Eu não creio. Sobre a segunda instância, vocês conversaram com a Tebet hoje? O calendário se mantém para votar na próxima semana? Sim, há essa disposição de votação na Comissão de Justiça na próxima semana. É uma resposta urgente que o Senado tem que oferecer. Nós fomos omissos porque há propostas, tanto projeto quanto projeto de emenda constitucional, desde 2017, aguardando deliberação aqui no Senado Federal. O Senado não deliberou, ofereceu esse espaço para o atraso. O abraço no atraso que o Supremo Tribunal Federal deu está a exigir agora uma resposta pronta do Senado Federal. De 193 países vinculados à ONU, apenas o Brasil ainda não tem na sua legislação a prisão em primeira e segunda instância. Isto é atraso. Certamente nós temos que reagir a esse retrocesso. Senador, mas por que a Câmara largou na frente? Os senadores têm mais resistência a esse tema? Imagine que ontem nós não tivemos sessão aqui no plenário do Senado Federal, exatamente porque há uma resistência, sim, há uma resistência a essa proposta. E nós temos que superar esta resistência. Há projetos de lei que alteram o Código de Processo Penal, artigo 283, e há proposta de emenda à Constituição. Cabe agora ao Senado deliberar. Em votos de ministros que alteraram a convicção anterior, já que antes diziam que a Constituição não impedia a prisão em segunda instância, que não havia nada na Constituição que impedisse a prisão em segunda instância. A Constituição não mudou, alguns ministros mudaram, mas no voto de alguns deles há esta perspectiva. Se aprovarmos aqui, o Supremo respeitará. Mas mesmo se mudar o CPP, o senhor acha que não pode haver judicialização do Supremo? Eu creio que, em razão do voto proferido por algum dos ministros que mudaram a convicção em relação à decisão anterior com a jurisprudência da prisão em segunda instância, esses votos me autorizam a dizer que a matéria aprovada aqui será vitoriosa no Supremo Tribunal Federal. E até onde é possível chegar ainda esse ano com a tramitação da PEC ou da mudança no CPP? Bem, nós temos que trabalhar com rapidez. Se o Senado Federal quiser, nós aprovamos já neste mês de novembro aqui e a proposta irá para a Câmara dos Deputados.